participar conosco aqui, nosso grande amigo querido, o Emerson Balderrama, que operou conosco no pregão também, mesa de banco, corretora, está aí conosco. Emerson, bom dia, obrigado pela gentileza aí, pela presença. Fala, Chicão, bom dia, tudo bem? Chicão, mercado maluco, hein, Chico? Quando tudo tá arrumando a favor, o Ibovespa cai, vai entender, né? Pois é, o Ibovespa subiu muito, nós temos que, pelo menos, fazer uma leitura aí, os mais otimistas, a Bolsa chegou a mais de 21%, 22% de alta aí no ano, 23% de alta, mesmo com um cenário de guerra. Claro que os mercados americanos também subiram, nós tivemos recorde do S&P, recorde do Nasdaq, mas esses dois índices, esses dois indicadores são lastreados em empresas de tecnologia, inteligência artificial, que capitalizaram muitos investimentos, aí foram números superlativos nos investimentos. E agora nós estamos vendo os resultados. Já tivemos Tesla, tivemos aí grandes empresas divulgando ontem, a Microsoft, a Alphabet, a Amazon, enfim, disponibilizando os seus números. Hoje é dia da Apple, então lá pelo menos vocês têm um suporte, os americanos de uma maneira geral, os índices indicadores lá, com suporte das empresas de tecnologia e inteligência artificial. Aqui nós ficamos um pouquinho mais presos, vamos assim dizer, reféns no mercado de commodities, petróleo que sobe, petróleo que cai, e a Vale que tem o minério de ferro, teve relatório de produção e vendas recente, e o balanço dela antes de ontem, aí ela caiu mais de 4%, Emerson. Concordo, Chico. Daí ajudou bastante lá fora a subir. A gente está vendo o índice da Coreia do Sul, KOSPI, também fechando com 30% só no mês de abril. Então é muito relevante. Eu comentei essa parte na nossa bolsa está caindo enquanto lá fora está subindo, porque a guerra, mesmo com o início da guerra e o conflito mais acirrado, né, a parte onde os Estados Unidos foi com mais força para cima do Irã, a nossa bolsa começou a subir. E agora que aparentemente deu uma acalmada isso, estão falando em cessar-fogo, algo nesse sentido, nossa bolsa começou a realizar ganhos. Só estou comentando isso da forma como o nosso mercado local está bem descolado do mercado internacional. Então, anteriormente, quando nós trabalhamos lá 10, 15, 20 anos atrás, subia lá fora que subia, caía, caía. Agora nem sempre está trabalhando da mesma forma. A gente está vendo diversos índices lá fora batendo máxima histórica e nosso índice dando uma afastada. Tudo bem, Chico, 10%, se a bolsa subir, nós já vimos isso numa semana, ela conseguir subir isso, se subir 10%, a gente volta para a máxima, próxima a 200 mil pontos. Então é questão de time, né, de volatilidade de mercado e também tudo isso que a gente está conversando. Final do dia hoje tem relatório de produção da Petrobras, o mercado vai estar atento. O petróleo lá fora deu uma baita numa porrada, foi para $126, deu uma recuada. Isso vai influenciar na Petrobras também. Pois é, e você falou, nós já falamos aqui algumas vezes, e vamos reiterar esse assunto, o relatório de produção e vendas da Petrobras, primeiro trimestre, hoje à noite, pregão. Só que amanhã é feriado aqui no Brasil, feriado em vários países da América Latina, da Europa e da Ásia, mas tem mercado, tem pregão nos Estados Unidos, porque o dia de trabalho é descolado lá nos Estados Unidos em relação a alguns outros países, aos demais países, que eu trabalho lá em setembro, começo de setembro. E então o que acontecerá? O impacto, a leitura desse relatório nos ADRs de Petro será amanhã, lá em Nova York, na NYSE, enquanto que aqui nós teremos apenas os ajustes, a repercussão na segunda-feira. Então, e além disso, Emerson, não só a repercussão do relatório de produção e vendas, amanhã Nova York, segunda-feira aqui, os impactos nos papéis da empresa, nós temos uma oscilação do mercado de petróleo, propriamente dita, nesses próximos 3 dias, aí, ou seja, amanhã nós temos ainda negociações no mercado internacional e também no final de semana, tem reunião da OPEP, está programada, pelo menos tem a princípio a programação para uma reunião da OPEP nesse final de semana, no domingo, na Áustria, para decidir, deliberar se aumenta ou não a produção com a saída dos Emirados Árabes Unidos, da OPEP e OPEP+. Então, veja que é um quadro importante, você citou, eu estou fazendo esse complemento, porque Petrobras é importante no peso aqui do nosso mercado, como nós falamos, temos pouca ligação, pelo menos no índice Bovespa, com as empresas de tecnologia e mais com as empresas de commodities. Sim, isso vai fazer peso, Chico. Hoje, Petrobras, possivelmente, ela vai surfar essa alta do petróleo, mesmo que tenha produção no final do dia. Então, quem tem uma posição em Petrobras, achar prudente, protege, porque tem muitos dias sem o pregão. Então, conforme você falou, Chico, tem amanhã, que amanhã vai ser o ajuste de ADR. Segunda-feira, a gente vai entender como isso vai impactar o mercado local. Pode ser que se vier uma produção fraca,
a gente veja na segunda-feira o mercado caindo aqui e lá fora subindo, por questões, né, devido a esse reajuste da Petrobras. O mercado em si, Chico, também está de olho nessa parte que você mencionou do Emirados Árabes Unidos ter saído da OPEP. Isso fez bastante barulho, eles já falaram que vão aumentar a produção, então o mercado também está vendo. Além disso, conflito no Oriente Médio também, a qualquer momento pode sair ou uma ofensiva dos Estados Unidos ou um cessar-fogo. E também está valendo agora na parte da manhã que o Trump foi conversar com o chanceler alemão para retirar tropas americanas da Alemanha, porque o chanceler alemão falou que essa investida de Washington no Irã foi mal feita e humilhante. Então, assim, o Trump continua ligado a todo vapor e quem falar contra ele vira o canhão para cima. Pois é, e ele se manifestou aí que ainda vai manter, pelo menos por enquanto, o bloqueio naval contra os portos iranianos. Acabou elevando aí as tensões e a sensação da duração ainda, que nós não haverá uma solução rápida aí para o conflito, né? E bloqueio também acaba criando um problema, um impasse aí com os preços do petróleo. Ontem o petróleo, já falei, comentei aqui, subiu 7% em Nova York e 5,8% em Londres. Hoje o petróleo vai caindo um pouquinho, vai tendo um movimento um pouquinho melhor. Em Nova York, o junho, nesse momento, opera $105, 1,8% de queda, 1,80% de queda. Em Londres, o Brent para julho, também já comentei aqui, tirem o junho não tem mais liquidez, o contrato de referência lá é o julho, o N de navio, $108,90, quase $109, cai 1,5%, mas ele já bateu $114,5, 114,60 em Londres e $110, $111 em Nova York. Agora vai arrefecendo, vai acalmando, vai caindo um pouquinho. Vamos aguardar aí a abertura de Petro e como vai se comportar também o nosso mercado, principalmente com essas notícias aí, esse endurecimento, Trump muito duro aí, reforçando o bloqueio naval contra os portos iranianos, e fica aí essa sensação da postergação, da demora para uma possível solução em relação às negociações. Emerson, falar um pouquinho aqui do nosso comitê aí, o Copom, você que acompanha também, já comentei aqui, gostaria da sua opinião. Para mim, uma decisão difícil em cortar os juros em 1/4, porque os índices de inflação estão subindo, o IGPM subiu forte, o IPCA 15, embora um pouquinho abaixo do consenso, mais do que o dobro, os preços estão subindo, gasolina subindo, energia, de uma maneira em geral, e a ANEEL já alterou a bandeira tarifária aí para o próximo mês, agora de maio, enfim, e um corte de juros. Claro, fica aquela dúvida, cortar juros, nossos juros estão muito altos, precisam ser cortados. Por outro lado, a inflação vem apresentando movimentos aí de crescimento. Como é que você viu, como é que você leu essa nossa decisão? Chico, só fazer um complemento da parte do Trump, já falo sobre a taxa de juros. Por favor. Também teve a parte importante. do comandante, o comandante do Exército, ele começou a pedir para que mísseis hipersônicos vão para a parte do Oriente Médio, é a primeira vez que pode ser utilizado isso. Por isso o mercado também está com esse receio todo. Referente à taxa de juros, Chico, lá fora foi mantido, Jerome Powell, para variar, muito contido, ele é totalmente low profile, falou que vai virar um governador, né, do conselho na parte do governador Sim. do Fed, algo que já estava mais ou menos desenhado. E ele deu boa sorte para o próximo Kevin Warsh. Não sei se muito se foi no tom irônico, mas vamos aguardar o que vai acontecer numa próxima reunião lá fora. Aqui, Chico, era esperado esse corte 0,25, concordo com você, acho que não era o melhor momento para fazer isso, porque os outros bancos centrais também estão se controlando para fazer isso. O banco central que começou nessa manutenção de juros foi o Banco Central do Japão, manteve em 0,75 e o mercado todo estava esperando uma alta. Então, os bancos centrais estão mais conservadores nesse momento. Esse corte de Selic agora, Chico, ele vai impactar daqui 6 meses, né? Então, a gente sabe que é ano eleitoral tem essa particularidade de corte de juros para atrair o povo, e faz parte isso, né, Chico? Então, isso daí, esse 0,25 é mais assim, falando que eu tô de olho, tô fazendo por vocês, mas isso não é um grande impacto. Seria algo de maior turbulência se a gente visse um corte de 0,5%, 1% nessa condição de guerra que a gente está vendo. O petróleo disparando, a inflação, como você mencionou, está bem forte no Brasil. Relatório Focus já apontou para cima juros, apontou inflação para cima. A única coisa que apontou para baixo foi fechamento de dólar para esse ano. Então tem muita volatilidade para acontecer. Não sei se faz preço esse 0,25 no mercado em si. A gente está vendo janeiro, o 27 agora, né, que vence, trabalhando acima novamente dos 14%, com um pouco de folga, um pouco de margem para isso.
Então o mercado continua cético com essa parte dos juros vir para 12%, 13%, e algumas casas mencionaram até 11,75%. Tem muito prêmio na curva para capturar e o problema é os juros, né? Perdão, é o tempo. A gente já está entrando em maio e até dezembro o tempo voa muito rápido, né, Chico? Pois é, Emerson, e você falou de juros, o Banco do Japão manteve juros. Banco do Canadá manteve juros. Banco Central americano manteve juros. Banco da Inglaterra manteve juros. E agora o Banco Central Europeu, o BCE, acaba de divulgar, acaba de disponibilizar também sua decisão de política monetária, mantendo a taxa de juros inalterada em 2,15%, a taxa de depósito em 2% e a taxa de empréstimo em 2,40%. Quer dizer, nós fomos a exceção em um corte, tudo bem, 1/4, 0,25%. De qualquer forma, Japão manteve, Canadá manteve, Estados Unidos manteve, BCE manteve e Banco da Inglaterra manteve. E o detalhe de algumas dessas decisões é que foram decisões divididas. Lá nos Estados Unidos nós vimos, aqui foi decisão unânime, na Inglaterra 1 voto para aumento, 8 para manutenção, e agora a decisão do Banco Central Europeu aí também mantendo esses juros, então, dentro das expectativas aí, 2,15%, taxa de depósito 2%, 2,40% a de facilidade permanente. Então, portanto, vejam que os bancos centrais estão mantendo aí, pelo menos nesse momento, juros em relação muito à cautela e aos desdobramentos aí dos próximos passos do conflito, os impactos que esses desdobramentos podem trazer para as economias, Emerson. Concordo, lá fora nos Estados Unidos sempre o Steven Miller, ele voltando contra, né, a decisão de manutenção. Sim. Ele sempre quer cortar, porque ele é um indicado do Trump, então dificilmente seria unânime essa conversa. E aqui, Chico, perdão, aqui não, na zona do euro, uma coisa que está chamando a atenção é a inflação mês a mês, as leituras estão subindo, então chegou a 3%, a meta deles é 2%. Então, nada mais que justo eles manterem. Subir juros numa condição agora, aí realmente mostra pânico no mercado. Então, o mercado não quer ir por esse caminho. Mas ficar cortando juros, por mais que a gente tenha um ganho real muito alto pelo índice oficial de inflação, que eu até comento com pessoas próximas, que não é o índice que impacta a gente no dia a dia. A gente não vê o índice subindo 4% no ano, olha a volatilidade da gasolina. Então, só nisso a gente percebe que esses 4% não são tão reais como é oficial do governo. Mas agora, Chico, é aguardar os próximos passos, aguardar na próxima semana. Vai vir a ata do Copom, vamos entender o porquê que os membros levaram em consideração esse corte de 0,25 e qual é o próximo guidance, o que eles estão pensando para os próximos. Possivelmente deve vir num teor que vamos aguardar petróleo, a parte da economia lá nos Estados Unidos não está tão forte como a gente estava aguardando, inflação está alta pelo mundo, então a gente vai ser mais conservador. Deve vir nesse teor, não deve vir muito distorcido disso. Mas realmente só para aguardar na próxima terça para a gente ter uma noção melhor. Pois é, nós passamos aqui no primeiro bloco os números de inflação em alguns dos países, dados preliminares, na Itália, na França, em Portugal, assim como alguns dos PIBs preliminares lá da zona do euro, mas só confirmando o CPI da zona do euro subiu 3% na base mensal anualizada e seus núcleos avançaram 2,2%. Em linha com as expectativas, mas como você disse, bem além, bem fora dos 2% previstos pela instituição. O Emerson, agora, cenário político. Falamos bastante de Banco Central, de juros, curva. Queria que você falasse também, o Senado acabou rejeitando a indicação de Jorge Messias ao STF, é a primeira vez que a casa, portanto, barra um nome indicado aí pelo presidente, 34 votos a favor, 42 contrário, isto é, 7 votos a menos do que o necessário. Como é que você vê agora todo esse entrave político aí? Isso pode prejudicar, pode trazer uma leitura aí para o nosso mercado? Chico, a leitura que o mercado fez assim após a rejeição foi que o governo Lula ele teve uma derrota. Essa foi a primeira leitura. Já estão falando que para novamente subir o nome de Jorge Messias, novamente para uma nova leitura, nova votação, e está valendo também até o momento que pode ser até a Gleisi Hoffmann que vá para esse caminho. Então, assim, o mercado vai aguardar essas próximas decisões. Pela frente, né, quem bateu de frente, quem foi o opositor que eu estava lendo é Flávio Bolsonaro, lógico, ele é opositor do Lula, então tudo que o Lula subir ele vai tentar derrubar. Tinha lido algumas coisas à parte, mas ainda não muito adentro, referente até Alexandre de Moraes votando contra, né, a parte, assim, ele não dando peso na parte do Jorge Messias.
Então isso vai fazer bagunça sim, porque é algo histórico, né, Chico? Vai ficar marcado isso por longa data, são 132 anos que nunca tinha acontecido isso. Agora o mercado ele vai querer ver novas indicações ou a possibilidade. O Alcolumbre falou que novas indicações para o STF vão acontecer após eleições e dependendo de quem vencer. Então, isso é algo bem que tem que ser levado em consideração também, viu, Chico? Pois é, Emerson, vamos aguardar se esse cenário político irá influenciar aí esses desdobramentos no andamento aí do nosso programa. Para terminar, Emerson, a Alphabet divulgou seus números, estava subindo 7% no After Hours, Amazon mais 3%, Meta que chegou a cair 7% também, as leituras em relação aí aos números e aos investimentos, Microsoft estava estável e depois passou a cair, e hoje é dia de Apple. Como é que você está vendo rapidamente essa movimentação e as suas expectativas aqui também? Você veja que a Vale caiu bastante aí depois dos seus números. Chico, a Meta ela foi penalizada por causa do baixo crescimento de usuários, né? Todas elas cresceram muito na parte de computação, do tal do iCloud, né? Todas cresceram bastante. Então, nisso, o mercado está bem ciente e elas têm as empresas estão meio num consenso de parar de investir tão fortemente no momento devido ao conflito. O conflito também impacta elas. Então, o mercado vai, lógico, reagir a isso hoje e também tem Apple no final do dia. Se for na mesma linha, pode ser que tenha crescimento, porque a parte de vendas lá na China melhorou. Eles já tinham sinalizado isso. Mas o mercado vai começar a ficar de olho mais na Apple devido à troca do CEO que aconteceu na última semana, ou na semana retrasada. O mercado quer saber como é que vai ser o pulso desse novo comandante à frente da Apple. Também tem a parte de lançamento, daqui a pouco a Apple já vem lançar o iPhone 18, já começa a comentar algo nesse sentido, possivelmente algum iPhone que seja dobrável. Então o mercado vai olhar mais carinho nisso. Passou isso, Chico, acalmou a parte das 7 magníficas. E aí o mercado ele vai tentar achar novos catalisadores para poder dar essa volatilidade. Pode ser que a parte de bancos comece a fazer bagunça. Emerson, obrigado pela gentileza, participação. Sempre muito bom tê-lo aqui. E você já sabe, já foi intimado até pessoalmente a vir pessoalmente aqui nos nossos estúdios, trazer sua importante participação, sua importante presença aqui. E, quando possível, será sempre super bem-vindo aqui, tá bom? Seu contato, na sua despedida. Muito obrigado, Emerson. Chico, obrigado pelo convite, vou comparecer sim, obrigado pessoal da BMC. Chico, para me encontrar, 3 minutos com o Emerson Balderrama. Obrigado, um abraço, se cuida, meu amigo. Ótimo, Emerson Balderrama. Vamos passar rapidamente aqui para vocês alguns dados e indicadores.